Vamos falar então agora sobre a situação do Barroso, 11 horas e 41 minutos. Você já deve ter visto, né, ouvinte? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez uma declaração que deu uma baita de uma polêmica em redes sociais, né? Você vem acompanhando, obviamente, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Cada vez que os ministros pisam na rua, tem uma organização de manifestantes pró-Bolsonaro, verde e amarelo, que sempre vão para fazer cobranças em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou mesmo críticas. Então, no caso do Barroso, né, tá participando do evento lá que é o Lead Brasil Conference com os outros ministros. Eles estão passando e enfrentando aí vários episódios de questionamentos, hostilização, críticas, principalmente em relação ao resultado das eleições desse ano. E aí ontem foi a vez do Barroso responder a um manifestante. O manifestante pega o celular, a gente já vai mostrar para quem está acompanhando e você do rádio vai ouvir. E foi indo atrás, né, do Barroso, abordando ele com alguns questionamentos. Nesse momento ele estava inclusive acompanhado do Alexandre de Moraes e daí soltou a frase que tá dando o que falar, que é o perdeu o mané numa mola. Vamos ver o vídeo do Barroso aí. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil defende. O Brasil defende essa... Bom, tá aí, portanto, né, o que aconteceu. Quem tá na live viu as imagens. Você que tá na audiência da FM, obviamente deu para entender. Eles estão caminhando pelas ruas, né, até chegar ali a entrada do hotel. E aí você percebe exatamente como é que foi o posicionamento. Aí depois que isso aconteceu, ele foi lá no Twitter, se manifestou. Daí a mensagem diz assim, abre aspas: a república ideal é feita com integridade, patriotismo, liberdades públicas, igualdade de oportunidades, respeito, pluralismo e uma agenda de interesse público capaz de aglutinar as pessoas e não dividi-las. Precisamos acertar, fecha aspas. Eu vou lembrar mais uma coisa, teve nota do Supremo Tribunal Federal, né, com que a gente viu domingo, que foram as primeiras críticas, digamos assim, e movimentos de certa forma mais hostis em cima dos ministros lá nos Estados Unidos. E aí foi um comunicado curtinho que foi assinado pela Rosa Weber, dizendo que o posicionamento da Suprema Corte é de que democracia é incompatível com intolerância. Então você vê, Riva, que a nota do Barroso tem um tom. A fala na rua do perdeu o mané numa mola é totalmente diferente. É totalmente diferente. É uma vergonha. Primeiro eles estarem lá nos Estados Unidos num período que deveriam estar aqui no Brasil, respondendo por todos os seus atos, formalizando de verdade essa eleição, participando da reconstrução dessa interlocução entre todos os poderes. Estão lá fora, falando, adiantando, declarando coisas que não deveriam fazer. Os ministros no Brasil, a justiça no Brasil, ela é atabalhoada nesse ponto. Aqui juiz julga antes, fala antes, declara voto antes, o que é um absurdo. O juiz tem que falar no papel, na decisão. É assim que se faz. Aqui eles fazem política há muito tempo e isso é um erro dos presidentes da República, que escolhem mal aqueles que colocam lá. Todos eles escolhem mal. Passa fácil. Passa fácil. O Senado, sabatina é uma formalidade. Faz um cafezinho. É uma formalidade ridícula. Eu vou dar um exemplo que dei na live, talvez você que esteja nos ouvindo agora não lembre. Você vai se recordar quando o Obama foi passar o bastão lá, que ele tinha direito a escolher uma pessoa para a Suprema Corte. Ele escolheu, o Senado negou, falou não, você está no fim do seu mandato. Esse é um direito do próximo presidente da República entrando. E todos aqueles que estavam concorrendo ao pleito concordaram, inclusive os democratas. Aí foi o Trump que acabou indicando depois, né? Na sequência, não foi a primeira que o Trump foi. Aí foi o Trump que acabou indicando na sequência. Então entende que há uma outra visão sobre o poder que a justiça tem? Aqui eles fazem o que querem, parece que não há regra nenhuma. Me fale do juiz da Suprema Corte americana, lembre 2 nomes. Pegue 2 declarações deles. Não tem. Porque eles são discretos.
E essa discrição é necessária. Mas aqui são verdadeiras estrelas hollywoodianas, todos eles. São estrelas de Hollywood. Que fazem uma hora campanha pela Lava Jato, depois fazem campanha contra o Lava Jato, não é, senhor Gilmar Mendes? Inclusive, pessoalmente, contra o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro. E essa campanha que foi feita fez o Lula voltar pro pleito. Eu tô mentindo ou eu tô louco? A justiça no Brasil é que causa toda essa instabilidade. É isso. O Barroso perdeu a razão. A fala do Alexandre de Moraes, quem estiver cometendo excesso vai ser responsabilizado. Quem não, vai lá e beleza. Que continue o seu protesto. Mas essa fala nesse tom, de quem se espera discrição e temperança, não. Mais uma vez, o Barroso faz política. Como fez aqui no caso do vereador, em que a decisão que ele deu no caso do vereador não foi em nenhum momento falar do mérito do pedido. Foi querer passar sabão social sobre preconceito racial. Que existe, existe. Mas ali estava se discutindo uma parte técnica que ele não cita praticamente na decisão. Quis passar sabão na sociedade curitibana. Barroso, seja menos. Já que você está usando palavras das ruas, eu vou usar também. Seja menos. Óbvio que eu estou usando aqui é um eufemismo, que não existe essa expressão seja menos, mas como a gente fala nas ruas, eu repito para você. Seja menos. Atenha-se a ocupar o seu lugar de ministro da Suprema Corte e fale no processo. Fale quando é provocado. Não faça política em microfone por aí como você tem feito há muito tempo, Rafa.